Eu estava sentada no fim da nossa mesa de jantar, girando o resto do meu vinho enquanto observava meu marido Ricardo rindo com seus colegas. Esse jantar foi ideia dele. Convidar sua equipe de trabalho para nossa casa para fortalecer laços, ou qualquer besteira corporativa que ele estivesse falando ultimamente. Passei o dia inteiro cozinhando e preparando. Não porque eu queria, mas porque Ricardo deixou claro que esse jantar poderia ajudá-lo a garantir aquela promoção que ele vinha perseguindo há meses. Minhas costas doíam de ficar tanto tempo na cozinha. Meus pés estavam machucados nestes saltos idiotas que ele insistiu que eu usasse, e honestamente, eu estava contando os minutos até que todos fossem embora. Estou casada com Ricardo há 8 anos, e em algum momento do caminho, me tornei essa pessoa que mal reconheço. A esposa corporativa obediente que organiza jantares para pessoas de quem nem gosto. Peguei o olhar de Ricardo do outro lado da mesa e dei aquele sorriso ensaiado que aperfeiçoei ao longo dos anos. Aquele que parecia genuíno para todos, menos para nós dois. A conversa tinha se voltado para fofocas do trabalho quando Melissa, a assistente de Ricardo, de repente limpou a garganta. Ela era aquela 20 e poucos anos perfeitamente polida com ambição praticamente vazando pelos poros. Sempre achei algo estranho nela. O jeito como ela ligava para nossa casa em horários estranhos com assuntos de trabalho urgentes. Como ela parecia saber coisas sobre nossa vida pessoal que eu nunca compartilhei. Na verdade, tenho um anúncio para fazer, disse ela, sua voz cortando a conversa do jantar. Todos se viraram para olhá-la, inclusive Ricardo, cujo rosto passou de relaxado para rígido em segundos. Observei sua mão apertar o garfo, os dedos embranquecendo. Estou grávida, disse Melissa, seus olhos fixos diretamente em Ricardo antes de percorrer a mesa com aquele sorrisinho presunçoso. E Ricardo é o pai. A mesa ficou em silêncio. Senti os olhos de todos saltarem entre Ricardo, Melissa e eu, esperando pela explosão inevitável. Ricardo parecia que ia vomitar ali mesmo na toalha da minha avó. Ele estava freneticamente tentando avaliar minha reação, provavelmente esperando que eu gritasse ou jogasse algo. Mas, estranhamente, eu me sentia estranhamente calma, quase desligada, como se estivesse assistindo a essa cena em um filme em vez de vivê-la. Ninguém sabia o que dizer. Ricardo começou a gaguejar alguma negação, mas era óbvio pelo seu rosto que aquilo era verdade. Melissa continuava com aquele sorriso irritante, como se tivesse acabado de ganhar algum tipo de competição bizarra. Ela colocou a mão sobre a barriga ainda lisa, em um gesto teatral que me deu náuseas. Meus pensamentos estavam a 1000 por hora, mas não da forma que as pessoas esperavam. Não estava pensando em nosso casamento, ou nas mentiras, ou em como eu poderia ter sido tão cega. Estava pensando nos últimos 6 meses, nas reuniões com o conselho da empresa do pai de Ricardo, nas negociações secretas, nos documentos assinados escondidos na minha gaveta de meias. Estranhamente, senti uma calma que nunca tinha experimentado antes, como se finalmente tudo fizesse sentido. As ligações tarde da noite, as viagens de negócios que pareciam estranhas, os comportamentos suspeitos no celular. Não era paranoia minha, na final. Era tudo real, e agora estava exposto para todos verem. Lentamente peguei minha taça e bebi o resto do vinho em um único gole. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir os talheres tremendo nas mãos, nervosas de alguns convidados. Bom, acho que hoje é dia de revelações. Falei finalmente, minha voz surpreendentemente firme. Ricardo me olhou com uma mistura de confusão e alívio, provavelmente achando que eu estava prestes a anunciar o divórcio e assim encerrar aquele momento desconfortável. Peguei minha bolsa que estava pendurada na cadeira ao lado e tirei um envelope de aparência oficial. Por dentro, eu estava uma bagunça de emoções, mas por fora, mantinha uma aparência de gelar o sangue de tão calma. É engraçado como a traição pode te transformar em alguém que você nem reconhece. O mesmo Ricardo, que agora parecia um animal acuado, tinha me dito inúmeras vezes que eu era muito emocional para entender de negócios,
que eu deveria me contentar em ser a esposa perfeita enquanto ele construía o império dele. O mesmo homem que passou anos me fazendo duvidar da minha própria competência estava agora prestes a descobrir o que eu era realmente capaz de fazer. Vocês todos conhecem a Oliveira Tecnologia, certo? A empresa que o sogro do Ricardo fundou? Perguntei calmamente, olhando ao redor da mesa. Todos assentiram, alguns com expressões confusas, outros com interesse crescente percebendo que algo grande estava para acontecer. A empresa que Ricardo tanto ama, pela qual ele sacrificou tantas coisas. Dei uma pausa significativa, olhando diretamente para Melissa. Bem, houve algumas mudanças na estrutura corporativa recentemente. Abri o envelope e coloquei os documentos na mesa, deslizando-os na direção de Ricardo. Ele os pegou com as mãos trêmulas, os olhos arregalados em choque quando começou a ler. Seu rosto foi perdendo a cor gradualmente. Reconheci o momento, exato em que ele entendeu o que estava acontecendo. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Durante 8 anos ele me subestimou, me tratou como um acessório em sua vida. Mal sabia ele que enquanto sorria em festas e jantares, eu estava observando, aprendendo e, mais importante, planejando. Para quem não está acompanhando, continuei, agora me sentindo mais confiante com cada palavra. O pai de Ricardo vinha se preocupando com algumas decisões questionáveis que seu filho tomou nos últimos anos. Decisões que comprometeram a saúde financeira da empresa. Os olhos de Ricardo queimavam de raiva enquanto eu falava, mas não me importei. Poucos aqui sabiam, talvez por conveniência de alguém, que tenho mestrado em administração e 1 década de experiência em consultoria estratégica. O que começou como conversas informais com Carlos durante jantares de família tornou-se algo muito mais sério. Nos últimos 6 meses, enquanto todos achavam que eu cuidava de eventos e aparências, estive ao lado dele, reformulando cada linha dos relatórios que Ricardo não conseguia explicar. Fiz uma pausa para tomar um gole de água, saboreando cada segundo daquele momento. Na última sexta-feira, após semanas de deliberação, o conselho votou minha nomeação como nova CEO. Só esperávamos o momento certo para anunciar, e ele chegou. A expressão de Ricardo era impagável, uma mistura de incredulidade, raiva e puro terror. Ele sabia melhor do que ninguém o que isso significava. Não era apenas um cargo, era poder total sobre a única coisa que ele realmente amava, a empresa da família, o legado que ele sempre se gabou de um dia herdar. E agora, nas mãos da esposa que ele traiu, vi seus olhos se voltarem para Melissa, cuja expressão de triunfo havia desaparecido completamente, substituída por confusão e medo. "Vocês precisam ir embora!" Ricardo finalmente conseguiu dizer, levantando-se abruptamente. Os convidados começaram a se mexer desajeitadamente, pegando suas coisas, murmurando desculpas e agradecimentos constrangidos. Ninguém sabia onde olhar, ou o que dizer. Em questão de minutos, só restamos Ricardo, Melissa e eu na sala de jantar. O silêncio era ensurdecedor. Melissa parecia ter perdido toda a confiança. Seus olhos iam de Ricardo para mim, esperando alguma direção. Quase senti pena dela. Quase. Ela provavelmente tinha suas próprias ilusões sobre Ricardo, sobre o que ele poderia oferecer a ela e ao bebê. Talvez achasse que ele deixaria tudo por ela, que eles teriam um final feliz. Ou talvez fosse mais calculista, esperando garantir seu futuro através dele. De qualquer forma, ela não conhecia o verdadeiro Ricardo como eu conhecia. Um homem que sempre colocou a empresa, o status e o dinheiro acima de tudo e todos. Coloquei os documentos, de volta na bolsa, me levantei e comecei a recolher alguns pratos, como se estivéssemos tendo uma noite normal. "O que você fez?" Ricardo finalmente perguntou, sua voz baixa e perigosa. Continuei empilhando os pratos, sem olhar para ele. "Exatamente o que parece, querido. Assumi o controle da empresa que você estava lentamente destruindo." Ele bateu na mesa, fazendo os copos e talheres saltarem.
Isso é ridículo. Meu pai nunca faria isso. Você manipulou ele, sua. Ele parou, provavelmente percebendo que insultos só piorariam sua situação. Sabe o que não é ridículo? Respondi finalmente, me virando para encará-lo. Contratos secretos com fornecedores duvidosos, desvio de fundos da empresa para contas pessoais. E aquele apartamento que você comprou no nome da corporação? Muito conveniente para encontros, não é? Melissa engasgou levemente, seus olhos se arregalando. Aparentemente, havia coisas que nem ela sabia. Seu pai não foi manipulado, Ricardo. Ele foi informado. Há uma grande diferença. Vi o pânico crescer nos olhos dele quando ele percebeu que eu sabia de tudo. Cada esquema, cada mentira, cada centavo desviado. Nos últimos meses, enquanto ele estava ocupado com sua assistente, eu estava reconstruindo a empresa dele, peça por peça, e documentando cada irregularidade que encontrava pelo caminho. Você não pode fazer isso, Ricardo disse, mas sua voz já não tinha a arrogância habitual. Parecia mais uma súplica. A empresa é da minha família. É o legado do meu pai. Balancei a cabeça lentamente, sentindo uma estranha compaixão por ele, apesar de tudo. Era. Até você começar a tratá-la como seu cofre pessoal. Peguei mais alguns pratos e me dirigi à cozinha. E quanto ao bebê? Perguntei por cima, do ombro, mantendo minha voz neutra. Não olhei para trás, mas ouvi o som de cadeiras sendo arrastadas, murmúrios acalorados. Estava claro que eles não tinham pensado muito além do anúncio dramático. Típico. Típico. Ricardo sempre foi ótimo em criar problemas, mas péssimo em resolvê-los. Enquanto colocava os pratos na pia, tentei processar meus próprios sentimentos. Estranhamente, a dor da traição parecia secundária agora. Talvez porque, em algum nível, eu já soubesse há muito tempo. Ou talvez porque a satisfação de finalmente ter controle sobre algo tão importante para ele ofuscasse tudo o mais. Não era apenas vingança, embora admito, aquela parte era doce. Era justiça. Pela primeira vez em nosso casamento, o desequilíbrio de poder tinha se invertido. Quando voltei à sala de jantar, Melissa estava chorando e Ricardo passava as mãos pelo cabelo repetidamente, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Precisamos conversar sobre isso, ele disse, tentando soar autoritário, mas falhando miseravelmente. Sobre o que exatamente? Perguntei, cruzando os braços. Sobre como você vai explicar ao conselho que dormiu com sua assistente e agora ela está grávida? Ou sobre como você vai explicar os 2,7 milhões que desapareceram nos últimos 2 anos? Ricardo empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Melissa olhou para ele chocada. Você disse que eram bônus legítimos, ela sussurrou, e quase ri da ingenuidade dela. Ricardo não recebe bônus legítimos há 3 anos, expliquei calmamente. A empresa tem operado no vermelho desde que ele assumiu como diretor de operações. Era quase fascinante ver o castelo de mentiras desmoronando à minha frente. Por anos, Ricardo tinha construído uma imagem de executivo bem-sucedido. Carros de luxo, roupas caras, viagens extravagantes. Tudo uma fachada, sustentada com dinheiro que não era dele. E agora, tanto eu quanto sua amante estávamos vendo o homem real por trás da máscara. Isso é temporário, Ricardo disse, tentando recuperar alguma confiança. Meu pai vai perceber o erro que cometeu. O conselho vai voltar atrás. Dessa vez não consegui conter o riso. Seu pai sabe exatamente o que está fazendo. Foi ele quem sugeriu que eu assumisse, depois que mostrei a ele os relatórios de auditoria. Ricardo parecia ter levado um soco no estômago. Seu pai sempre foi seu ídolo, seu modelo. Saber que ele tinha escolhido a nora em vez do próprio filho deve ter sido o golpe final. Melissa estava em silêncio, provavelmente percebendo que o pai do seu bebê não era o homem poderoso que ela imaginava, mas um fraudador à beira do colapso. Parte de mim queria gritar com ela, perguntar como ela pôde fazer isso, como pôde entrar na minha casa e na minha vida dessa forma. Mas olhando para ela agora,
tão pequena e assustada, percebi que ela também era uma vítima das manipulações de Ricardo. Ele provavelmente lhe prometeu o mundo, assim como fez comigo 8 anos atrás. A diferença é que eu estava finalmente abrindo os olhos, enquanto ela estava apenas começando seu pesadelo. "O que você quer?" Ricardo finalmente perguntou, sua voz derrotada. Era uma pergunta interessante. O que eu queria? Vingança? Já tinha conseguido. Dinheiro? A posição de CEO me daria mais do que suficiente. Poder sobre ele? Já estava óbvio quem tinha as cartas na mão agora. Percebi então que o que eu realmente queria era simples. "Quero que você assuma seus erros, todos eles." Apontei para Melissa. "Começando por ela e pelo bebê. Sem mais mentiras, sem mais esquemas. Quero que você restitua cada centavo que desviou da empresa." Ricardo começou a protestar, mas levantei a mão para silenciá-lo. "Não terminei. A partir de segunda-feira você se reporta diretamente a mim. Isso não é um capricho. É a condição acordada pelo conselho. Eles te mantêm por enquanto, mas sob vigilância. Se preferir se afastar, ótimo. Mas saiba que, se pisar fora da linha, as provas que tenho vão direto para a promotoria." Ricardo abriu a boca para protestar, mas percebeu que não havia mais margem de negociação. A arrogância deu lugar ao medo. E medo, sim, ele entendia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sabia que estava encurralado. Pela primeira vez desde que o conheci, ele não tinha escapatória. Melissa se levantou abruptamente. "Eu preciso ir", ela disse, sua voz trêmula. Ninguém tentou impedi-la quando ela pegou sua bolsa e casaco. Antes de sair, ela se virou para mim, hesitante. "Eu sinto muito. Não sabia. Sobre tudo isso." Assente levemente, sem confiar em minha voz para responder. Não havia nada a dizer de qualquer forma. Ela saiu pela porta da frente, deixando Ricardo e eu sozinhos com os restos do jantar e de nosso casamento. Por alguns minutos, nenhum de Biz e Zim nos falou. Eu comecei a limpar a mesa, mais por hábito do que por necessidade. Ele permaneceu sentado, olhando para o nada. "Como você descobriu?" Ele finalmente perguntou. "Sobre a empresa ou sobre vocês dois?" Respondi sem olhar para ele. "Ambos." Coloquei uma pilha de pratos na pia e me virei para encará-lo. "Sobre a empresa, foi seu pai quem me procurou. Ele notou discrepâncias nos relatórios financeiros e estava preocupado. Quanto a você e Melissa?" Dei de ombros. Não era exatamente um segredo bem guardado. Vocês dois não eram tão discretos quanto pensavam. Na verdade, eu tinha suspeitado por meses. Os sinais estavam todos lá. Mudanças de humor repentinas, desculpas vagas para chegar tarde, aquele perfume feminino sutil que não era o meu. Parte de mim não queria admitir, preferindo viver na negação confortável. Mas outra parte estava observando, coletando evidências, se preparando para o inevitável. "Não foi planejado", ele disse baixinho, como se isso explicasse tudo. "Essas coisas nunca são, não é?" Respondi, mais cansada do que com raiva agora. "E o dinheiro? Também não foi planejado desviar milhões da empresa?" Ele desviou o olhar, incapaz de me encarar. As coisas saíram do controle. A empresa não estava indo tão bem quanto eu dizia ao meu pai. Precisava manter as aparências. Balancei a cabeça, incrédula. As aparências? Claro, os carros, as viagens, os relógios caros. Tudo para que as pessoas pensassem que você era bem-sucedido. Ele não respondeu e não precisava. Ambos sabíamos que era verdade. Ricardo sempre foi obcecado com status, com ser visto como um vencedor. A ironia é que essa obsessão foi exatamente o que o levou a perder tudo. "Nós vamos nos divorciar?" Ricardo perguntou após um longo silêncio. A pergunta me pegou de surpresa. Não porque não tinha pensado nisso, claro que tinha, mas porque sempre imaginei que seria eu a perguntar, não ele. "Você quer o divórcio?" Retruquei, genuinamente curiosa. Ele hesitou, claramente não esperando que eu devolvesse a pergunta. "Eu?
Não sei. Suspirei profundamente. Essa é a história da nossa vida, não é? Você nunca sabe o que quer, realmente. Só sabe o que quer parecer ter. Olhei ao redor da sala de jantar, para nossa casa perfeitamente decorada, cheia de coisas caras e vazias de significado. Quantas vezes tínhamos realmente conversado nesta mesa? Quantas vezes tínhamos sido honestos um com o outro? Acho que o divórcio é inevitável, disse finalmente. Mas não é minha prioridade agora. Tenho uma empresa para salvar. Ricardo levantou o olhar surpreso. Você realmente pretende seguir com isso? Ser CEO? Havia algo na maneira como... Ele perguntou. Incredulidade misturada com um toque de condescendência, que reacendeu minha determinação. Sim, Ricardo, eu realmente pretendo. E antes que você comece com seus comentários sobre como não tenho experiência ou capacidade, lembre-se de uma coisa. Enquanto você estava ocupado destruindo a empresa, eu passei os últimos 6 meses aprendendo cada detalhe dela. Conheço os pontos fracos, as oportunidades perdidas, os talentos desperdiçados. Levantei-me e comecei a andar pela sala, sentindo a energia fluir novamente. Sei que você nunca levou a sério minhas ideias ou opiniões. Sempre me tratou como uma esposa troféu, bonita e vazia. Mas seu pai viu algo que você nunca viu. Potencial. E ao contrário de você, ele teve a sabedoria de reconhecer quando precisava de ajuda. Parei e olhei diretamente nos olhos dele. A empresa não é apenas sua herança, Ricardo. É o trabalho da vida do seu pai, o sustento de centenas de funcionários e suas famílias. E você estava disposto a jogá-la fora por... O quê? Carros? Relógios? Status? Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de pena e desprezo. Seu pai merece mais. A empresa merece mais. E, francamente, eu também. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo tempo, absorvendo minhas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Menos arrogante, mais reflexiva. Você realmente acha que pode salvar a empresa? Não era uma provocação, percebi. Era uma pergunta genuína. Sim, respondi simplesmente. Não vai ser fácil. Você criou uma bagunça e tanto. Mas há potencial ali, projetos promissores que foram negligenciados, talentos subutilizados. Sentei-me novamente, subitamente exausta. A adrenalina estava passando, deixando apenas um cansaço profundo em seu lugar. Você entende que não posso deixá-lo continuar como antes, não é? Cada decisão sua terá que ser revisada. Cada despesa, cada contrato. Ele assentiu lentamente. E Melissa? Perguntou quase timidamente. O que tem ela? Respondi, sentindo um aperto no peito ao ouvir o nome dela. Ela está grávida, do meu filho. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Fechei os olhos, por um momento, deixando que a realidade daquela situação me atingisse completamente. Um bebê. Uma vida inocente no meio dessa bagunça toda. Olha, Ricardo, o que você faz em relação a Melissa e ao bebê é com você. Não vou fingir que não estou magoada ou que aprovo o que vocês fizeram, mas também não vou me colocar no caminho de uma criança inocente. Passei a mão pelo rosto, tentando organizar meus pensamentos. O que posso garantir é isso. Se você tentar usar dinheiro da empresa para sustentar sua nova família, vou descobrir. E as consequências não serão agradáveis. Ele pareceu genuinamente ofendido. Eu não faria isso. Ergui uma sobrancelha cética. Não? Você já fez coisa pior. Levantei-me novamente, precisando de distância, de ar. Acho que você deveria ir para o quarto de hóspedes esta noite. Ou para qualquer outro lugar, francamente. Não consigo olhar para você agora. Ricardo se levantou também, parecendo perdido em sua própria casa. Para onde eu iria? A pergunta pairou no ar entre nós. Onde ele iria, de fato? Para o apartamento secreto que eu agora sabia que existia. Para a casa de Melissa? Para um hotel usando... Qual dinheiro?
A extensão de seu desespero estava começando a se tornar clara para ele. Sem mim, sem a empresa, quem era Ricardo realmente? Passei o fim de semana inteiro revisando documentos da empresa, mal saindo do meu escritório improvisado na sala de estar. Ricardo ficou em casa, no quarto de hóspedes, raramente cruzando meu caminho. Quando acontecia, trocávamos apenas palavras necessárias, como estranhos compartilhando um espaço temporariamente. No domingo à noite, ouvi uma batida hesitante na porta do escritório. Era Ricardo, parecendo como eu nunca o tinha visto antes. Abatido, sem o habitual ar de superioridade. "Posso entrar?" ele perguntou. Fiz um gesto para a cadeira à minha frente, observando como ele hesitou antes de sentar. "Estive pensando", ele começou, "sobre tudo o que aconteceu, tudo o que eu fiz." Continuei em silêncio, esperando. Ele raramente admitia erros, e eu queria ouvir onde isso iria dar. Conversei com Melissa hoje, sobre o bebê. Senti um nó no estômago, mas mantive minha expressão neutra. Vou assumir minhas responsabilidades, financeiramente e como pai. Assenti levemente, sem confiar em minha voz para falar. Parte de mim queria gritar, chorar, jogar coisas. Outra parte estava adormecida, como se observasse a vida de outra pessoa. Também conversei com meu pai, ele continuou, e isso capturou minha atenção completamente. Ele me contou tudo. Como você foi a única a perceber os problemas da empresa a tempo. Como suas ideias já começaram a fazer diferença. Ricardo parecia genuinamente impressionado, o que era uma novidade. Ele acha que você é exatamente o que a empresa precisa agora. Deixei escapar uma risada curta sem humor. E o que você acha, Ricardo? Ainda pensa que sou apenas a esposa bonita e burra que dá boas festas? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Eu nunca pensei que você fosse burra, ele disse baixinho. Só achava que você não se interessava pelos negócios, que estava feliz sendo. Seu acessório? Completei. Ele não respondeu, o que era resposta suficiente. Bem, acho que ambos descobrimos coisas um sobre o outro neste fim de semana. Continuei. Eu descobri que você não é o homem de negócios brilhante que fingia ser. E você descobriu que eu não sou a boneca de porcelana que pensava ter casado. Nos encaramos por um longo momento. Dois estranhos que compartilharam 8 anos de vida. O que acontece agora? Ele finalmente perguntou. A mesma pergunta estava ecoando em minha mente desde sexta-feira. Segunda-feira chegou com uma sensação de irrealidade. Entrei no imponente prédio da Oliveira Tecnologia às 7h30, 2 horas antes do habitual. Queria ter tempo para me organizar, para respirar, antes que a notícia se espalhasse. O segurança da recepção, que me conhecia há anos como a esposa do Sr. Oliveira, pareceu surpreso ao me ver tão cedo e sozinha. Bom dia, Sra. Oliveira. O Sr. Ricardo já chegou? Sorri, sentindo o peso do que estava prestes a acontecer. Não, Antônio. Hoje eu vim sozinha. Segui para o elevador, consciente dos olhares curiosos. No 10º andar, a secretária do meu sogro já estava em sua mesa. Ela levantou os olhos, surpresa. Helena, não esperava você tão cedo. Carlos, está na sala dele, quer que eu avise? Meu sogro, Carlos Oliveira, era a única pessoa na empresa que sabia de tudo que estava por vir. Por favor, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Enquanto esperava, olhei ao redor para o escritório executivo. Em breve, meu escritório. As paredes de vidro, a vista da cidade, os móveis caros, tudo projetado para impressionar, para intimidar. Quantas vezes eu tinha vindo aqui para eventos corporativos, sempre como acompanhante, nunca como participante. Isso estava prestes a mudar. Carlos apareceu na porta, seu rosto cansado se iluminando ao me ver. Helena, que bom que chegou cedo. Temos muito a discutir antes da reunião do conselho. Ele me abraçou brevemente, um gesto raro vindo dele.
Carlos sempre foi um homem reservado, mais confortável com números do que com demonstrações de afeto. Como foi o final de semana? Ele perguntou, me conduzindo para sua sala. Hesitei, sem saber quanto deveria compartilhar. Difícil, respondi, finalmente. Ricardo está processando tudo. Carlos assentiu compreensivo. E a moça? A assistente? Senti um aperto no peito. Melissa. Ela está grávida, como anunciou. Ricardo diz que vai assumir suas responsabilidades. Carlos suspirou profundamente, passando a mão pelo cabelo grisalho. Um gesto tão semelhante ao de Ricardo que me pegou desprevenida. Eu falhei com ele, não foi? Como pai. A pergunta me surpreendeu. Em meio a todo o caos, eu não tinha parado para pensar em como Carlos estava se sentindo. Não, respondi sinceramente. Ricardo fez suas escolhas. Ninguém o forçou a mentir, a roubar ou a trair. Carlos me olhou por um longo momento, como se vendo algo novo em mim. Sabe, quando sugeri que você assumisse a empresa, metade do conselho achou que eu estava louco. A esposa do playboy? Eles disseram. Mas eu sabia o que estava fazendo. Ele sorriu levemente. Você sempre foi mais Oliveira do que meu próprio filho. A reunião do conselho foi exatamente tão tensa quanto eu esperava. 12 homens e 2 mulheres, todos em ternos caros, me observando com expressões que variavam de curiosidade a ceticismo aberto. Ricardo estava sentado no lado oposto da mesa, evitando meu olhar. Carlos abriu a reunião anunciando oficialmente minha nomeação como CEO, aprovada na sessão extraordinária de sexta-feira. Houve murmúrios, alguns parabéns educados, e então as perguntas começaram. Sem desrespeito, Sr. Oliveira, começou um dos diretores mais antigos. Mas qual é exatamente sua experiência em gestão corporativa? Mantive meu rosto calmo, apesar do coração acelerado. Tinha me preparado para isso durante todo o fim de semana. Tenho mestrado em administração pela USP, com especialização em gestão de crise. Antes de me casar, trabalhei 5 anos na consultoria estratégica da PricewaterhouseCoopers, lidando principalmente com empresas em dificuldades financeiras. Vi surpresa em vários rostos, incluindo o de Ricardo. Aparentemente, meu querido marido nunca se importou em mencionar minha formação ou experiência para seus colegas. Além disso, continuei, passei os últimos 6 meses trabalhando diretamente com Carlos, analisando detalhadamente as operações da Oliveira Tecnologia e desenvolvendo um plano de reestruturação. Por 2 horas, respondi perguntas, apresentei dados, expliquei estratégias. Alguns membros do conselho permaneceram céticos, outros pareciam cautelosamente otimistas. Ricardo ficou em silêncio durante quase toda a reunião, falando apenas quando diretamente questionado. Quando finalmente encerramos, senti como se tivesse corrido uma maratona. Você se saiu muito bem, Carlos disse baixinho enquanto os outros saíam. Melhor do que eu esperava, e eu já esperava muito. Olhei para Ricardo, que estava recolhendo seus papéis lentamente. E agora? Perguntei. Carlos seguiu meu olhar. Agora vem a parte difícil, ele respondeu. Fazer tudo funcionar, limpar a bagunça que meu filho criou, restaurar a confiança da equipe, dos clientes, dos investidores. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Não era apenas sobre mim, ou sobre Ricardo, ou mesmo sobre vingança. Era sobre proteger o legado de Carlos, os empregos de centenas de pessoas, o futuro da empresa. Ricardo finalmente levantou os olhos, encontrando os meus do outro lado da sala. Havia algo diferente em seu olhar. Não mais raiva ou choque, mas algo mais complexo, mais difícil de definir. Talvez respeito relutante? Ou talvez apenas a aceitação resignada de sua nova realidade. De qualquer forma, ele assentiu brevemente em minha direção antes de sair. Um gesto pequeno, mas significativo. A mensagem estava clara. A guerra acabou, e eu tinha vencido. Agora, vinha a parte mais difícil: governar o que tinha conquistado.
As semanas seguintes foram um turbilhão. Assumi oficialmente o escritório de CEO, contratei uma nova equipe de auditoria para revisar cada aspecto das finanças da empresa e comecei a implementar as mudanças que havia planejado com Carlos. A notícia de que a nora havia substituído o filho na liderança da Oliveira Tecnologia se espalhou como fogo, gerando todo tipo de especulação. Os mais próximos perceberam a ausência de Melissa, que havia sido transferida para outro departamento, longe de mim e de Ricardo. As fofocas corporativas estavam a todo vapor, mas descobri que não me importava tanto quanto imaginei que importaria. Estava ocupada demais tentando salvar uma empresa que estava à beira do colapso financeiro, graças aos anos de má gestão de Ricardo. Em casa, as coisas eram igualmente estranhas. Ricardo e eu ainda morávamos sob o mesmo teto, mas como estranhos, civilizados. Ele passava a maior parte do tempo fora. Em reuniões, dizia ele, embora eu suspeitasse que estava com Melissa. Não perguntei e ele não ofereceu explicações. Na empresa, mantínhamos uma fachada profissional. Ele comparecia às reuniões que eu convocava, entregava os relatórios que eu pedia, seguia as diretrizes que eu estabelecia. Era surreal ver o homem que por anos me tratou com condescendência, agora assentindo respeitosamente quando eu falava. Os funcionários perceberam a mudança na dinâmica, claro. Alguns pareciam confusos, outros intimidados, outros ainda pareciam secretamente satisfeitos em ver Ricardo finalmente sendo responsabilizado por suas ações. Eu mesma estava surpresa com minha adaptação ao papel. Descobri que gostava do desafio, da pressão, da responsabilidade. Era como se uma parte adormecida de mim finalmente tivesse despertado. Um mês após assumir como CEO, encontrei Melissa no elevador. Foi inevitavelmente desconfortável. Ela usava um vestido solto que não conseguia esconder completamente a pequena curva em sua barriga. Ficamos em silêncio por vários andares, até que ela finalmente falou. Queria te agradecer, disse em voz baixa. Olhei para ela, surpresa. Pelo que exatamente? Ela engoliu em seco, claramente nervosa. Por não me demitir, por me transferir para um departamento onde posso realmente usar minha formação. Descobri que Melissa tinha mestrado em engenharia de dados, algo que Ricardo nunca mencionou, provavelmente porque a contratou mais por sua aparência do que por suas qualificações. Não foi caridade, respondi honestamente. Você é qualificada para o cargo. Seria contraproducente perder um talento por questões pessoais. O elevador parou no meu andar. Antes de sair, me virei para ela. Como está? Você sabe. Ela instintivamente colocou a mão sobre a barriga. Bem, tudo bem. Assenti e saí, sentindo um nó estranho no estômago. Aquela noite, voltei para casa mais tarde do que o habitual. Encontrei Ricardo sentado na escuridão da sala de estar, um copo de uísque na mão. Não parecia bêbado, apenas pensativo. Ela te contou? Ele perguntou sem preâmbulo. Não precisei perguntar sobre quem ele estava falando. Encontrei Melissa, no elevador, se é isso que quer saber. Joguei minha pasta no sofá e tirei os sapatos de salto, sentindo o alívio imediato nos pés doloridos. Mas não. Ela não me contou nada específico. Ricardo girou o copo entre os dedos, observando o líquido âmbar. É um menino, ele disse finalmente. Descobrimos ontem. A informação me atingiu como um soco no estômago. Não era mais apenas uma ideia abstrata, um bebê. Era um menino, um futuro pequeno ser humano com rosto e nome e personalidade. Alguém que compartilharia o DNA de Ricardo, mas não o meu. Alguém que seria meio-irmão dos filhos que eu nunca tive. Parabéns, consegui dizer, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. Ricardo finalmente olhou para mim, seus olhos refletindo a luz fraca da rua que entrava pela janela. Vou me mudar, ele disse. Acho que já estamos prolongando o inevitável. O apartamento ficou estranhamente vazio depois que Ricardo se mudou. Não tanto pela falta de seus pertences. Ele levou relativamente pouco,
Apenas roupas e alguns itens pessoais, mas pela ausência de sua presença. Por 8 anos, cada centímetro daquele espaço tinha sido preenchido com nós. Nossas escolhas, nossos compromissos, nossa vida compartilhada. Agora era apenas meu. Demorei para me acostumar a dormir sozinha novamente, a não ouvir o som de outra pessoa se movendo pela casa, a tomar decisões sem consultar ninguém. Era ao mesmo tempo libertador e profundamente solitário. Na empresa, continuávamos nossa estranha dança profissional. Ricardo comparecia às reuniões, fazia seu trabalho, mantinha uma cordialidade distante comigo diante dos outros. Nos bastidores, raramente conversávamos além do estritamente necessário. Os advogados estavam cuidando dos detalhes do divórcio, que seria finalizado em breve. Não era contestado. Ricardo não estava em posição de exigir muito, considerando as circunstâncias. A maior parte de nossos bens conjuntos tinha sido adquirida com dinheiro desviado da empresa, o que complicava tudo. Carlos e eu nos tornamos mais próximos durante esse período. Ele estava sempre disponível para orientação, mas nunca interferindo em minhas decisões como CEO. Você sabe o que está fazendo, ele me disse certa vez, com um orgulho que nunca vi ele demonstrar por Ricardo. Melhor do que eu nos meus primeiros dias no cargo. Era um elogio inesperado e bem-vindo em um momento em que eu frequentemente duvidava de mim mesma. 3 meses após assumir a empresa, apresentei os primeiros resultados ao conselho, mas não sem cicatrizes. As demissões do setor de logística causaram protestos internos. Um grupo de funcionários, aliados antigos de Ricardo, tentou sabotar uma renegociação com o nosso maior fornecedor. Passei noites em claro contendo vazamentos internos de informações. Mas aos poucos, o cenário começou a virar. Pela primeira vez em anos, os gráficos apontavam para cima. Não era apenas vitória, era resistência com propósito. A senhora Oliveira conseguiu em 3 meses o que não víamos há anos, comentou um dos diretores mais céticos. Imaginem o que ela pode fazer com o tempo adequado. Vi Ricardo se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Era difícil para ele, eu sabia. Ver todos elogiando a esposa que ele tinha subestimado por tanto tempo, reconhecendo realizações que ele nunca conseguiu alcançar. Mas ao mesmo tempo, senti que algo estava mudando entre nós. O ressentimento inicial estava lentamente dando lugar a algo mais complexo. Não exatamente aceitação, mas talvez uma compreensão relutante de que ambos tínhamos seguido em frente, cada um à sua maneira. 6 meses se passaram. A Oliveira Tecnologia estava finalmente saindo do vermelho, graças a uma série de decisões difíceis que tive que tomar. Cortar setores não lucrativos, renegociar contratos, até mesmo demitir alguns funcionários de longa data que eram mais leais a Ricardo do que à empresa. Não foram meses fáceis, mas aos poucos estava ganhando o respeito não apenas do conselho, mas de toda a organização. Ricardo, surpreendentemente, estava se mostrando um colaborador valioso. Ele conhecia a empresa como ninguém, e agora que não tinha mais autoridade para tomar decisões sozinho, estava canalizando seus conhecimentos de forma construtiva. Carlos estava radiante. É como ver a empresa renascer, ele me disse durante um jantar em sua casa. Era a primeira vez que nos reuníamos socialmente desde a fatídica noite que mudou tudo. Você transformou uma tragédia pessoal em um triunfo. Profissional, Helena. Não sei se eu teria essa força. Sorri, sentindo uma mistura de orgulho e melancolia. Não tive muita escolha, não é? Era afundar ou nadar. Carlos cobriu minha mão com a dele, um gesto paternal que me pegou de surpresa. Muitas pessoas escolhem afundar. Você escolheu nadar contra a corrente. Naquela mesma semana, recebi um envelope em minha mesa. Era um convite para o chá de bebê de Melissa, marcado para o próximo domingo. Fiquei olhando para o delicado cartão decorado com ursinhos azuis, tentando processar minhas emoções. Parte de mim queria jogar o convite no lixo e fingir que nunca o vi. Outra parte estava curiosamente tocada pelo gesto. Um ramo de oliveira, talvez?
Ou apenas uma tentativa desajeitada de normalizar uma situação impossível? Deixei o convite na gaveta e tentei não pensar nele pelo resto do dia, mas ele continuava voltando à minha mente. À noite, liguei para minha irmã, a única pessoa com quem tinha compartilhado toda a história. Ela realmente te convidou para o chá de bebê do filho do seu ex-marido com ela? Minha irmã perguntou incrédula. Tecnicamente ainda somos casados. Observei secamente. O divórcio só será finalizado no mês que vem. Isso não melhora a situação, minha irmã exclamou. O que você vai fazer? Suspirei, olhando pela janela do meu apartamento para a cidade iluminada abaixo. Não sei. Parte de mim quer ir, apenas para mostrar que superei, que sou maior que isso tudo. Outra parte acha que seria masoquismo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. O que você realmente quer, Helena? Minha irmã finalmente perguntou. Não o que você acha que deveria querer, ou o que provaria algo para os outros. O que você quer? No domingo do chá de bebê, estacionei meu carro em frente ao pequeno apartamento que Ricardo e Melissa agora compartilhavam. Era um lugar modesto, comparado à nossa antiga casa, outro lembrete das consequências financeiras que Ricardo estava enfrentando. Sentada no carro, com um presente embrulhado em papel azul no banco do passageiro, me dei um último momento para reconsiderar. Estava realmente pronta para isso? Para ver Ricardo e Melissa juntos, celebrando o filho deles, cercados por amigos e familiares? Para ser a ex que aparece no evento, alvo de olhares curiosos e cochichos? Respirei fundo e saí do carro. Se aprendi algo nos últimos meses, foi que sou mais forte do que imaginava. Que posso enfrentar situações que antes teriam me destruído. O apartamento estava cheio quando cheguei, decorado com balões azuis e faixas celebrando a chegada do pequeno João. Então eles já tinham escolhido um nome. Melissa me viu primeiro, seus olhos se arregalando em surpresa genuína. Claramente, ela tinha me convidado sem realmente esperar que eu aparecesse. Ela caminhou em minha direção, sua barriga agora proeminente sob um vestido florido. Helena, ela disse, seu tom uma mistura de nervosismo e gratidão. Você veio. Entreguei o presente, sentindo todos os olhos da sala sobre nós. Sim, respondi simplesmente. Eu vim. O resto da tarde foi surreal. Conversei educadamente com pessoas que não conhecia, amigos de Melissa, presumo. Troquei algumas palavras cordiais com Ricardo, que parecia simultaneamente constrangido e grato pela minha presença. Observei Melissa abrindo presentes, incluindo o meu, um conjunto, de roupinhas e um ursinho de pelúcia, nada extravagante, mas de bom gosto. Em um determinado momento, me encontrei na cozinha, sozinha por um instante, tentando processar o turbilhão de emoções. Obrigado por vir. Ouvi a voz de Ricardo atrás de mim. Significa muito para Melissa. E para mim. Virei-me para encará-lo, este homem que conheci tão intimamente e que agora parecia um estranho. Não vim por vocês, respondi honestamente. Vim por mim. Vim por mim, porque precisava provar para mim mesma que posso estar aqui, ver vocês juntos, e ainda assim estar bem. Ricardo assentiu compreendendo. Você está. Você parece bem. Feliz até. Sorri levemente. Estou chegando lá. A empresa me dá propósito. E por estranho que pareça, toda essa situação me libertou de alguma forma. De um casamento que não me fazia bem. De expectativas que não eram minhas. Houve um momento de silêncio entre nós, cheio de coisas não ditas. João, é um bom nome, comentei finalmente. Ricardo sorriu, seu primeiro sorriso genuíno dirigido a mim em muito tempo. Foi ideia dela. João Carlos, na verdade. Pelo meu pai. A menção do nome de Carlos me surpreendeu, mas também me tocou de alguma forma. Apesar de tudo, haveria uma continuidade, um novo capítulo para a família Oliveira. Só que desta vez eu estaria escrevendo minha própria história, separada deles.
Saí do chá de bebê antes do final, despedindo-me discretamente. Enquanto dirigia de volta para casa, minha casa, não nossa, refleti sobre o caminho extraordinário que minha vida tinha tomado nos últimos meses. Da esposa troféu invisível à CEO respeitada, da mulher traída à mulher independente. Não foi um caminho que eu teria escolhido voluntariamente, mas era o caminho que me trouxe até aqui. E aqui, percebi com uma clareza súbita, não era um mau lugar para estar. No dia seguinte, enquanto entrava no prédio da Oliveira Tecnologia, senti algo diferente. Não era apenas determinação, nem só alívio. Era pertencimento. Como se, finalmente, o mundo tivesse me reconhecido pelo que sempre fui, mesmo quando ninguém via. Não mais Helena, a esposa de Ricardo. Nem Helena, a nora de Carlos. Apenas Helena. Uma mulher inteira, forjada no fogo da traição, lapidada pelas perdas, e agora livre para escrever sua história. E pela primeira vez, eu não precisava que ninguém me desse espaço. Eu já o tinha conquistado. E ontem o conselho votou unanimemente para me nomear como nova CEO. Efetivo imediatamente. Subi até meu escritório, pronta para mais um dia de desafios, sabendo que seja o que for que viesse pela frente, eu estaria pronta. Porque a maior surpresa em toda essa história não foi a traição de Ricardo, ou minha ascensão na empresa, ou mesmo como tudo se desenrolou tão rapidamente. A maior surpresa foi descobrir minha própria força. Uma força que sempre esteve lá, esperando pela oportunidade de se manifestar. Eu nunca imaginei que um jantar em família poderia mudar tão drasticamente o curso da minha vida, que em uma única noite eu poderia perder um marido e ganhar uma empresa. E ainda assim, olhando para trás, não consigo evitar sentir que talvez, de alguma forma estranha, tenha sido exatamente o que deveria acontecer. Como se todo o universo tivesse conspirado para me tirar de uma vida que não me pertencia e me colocar no caminho que eu deveria ter seguido desde o início. Não tenho todas as respostas. Não sei o que o futuro reserva para mim, para Ricardo, para Melissa ou para o pequeno João Carlos. Mas sei disso. Estou finalmente vivendo em meus próprios termos. E por mais doloroso que tenha sido o caminho até aqui, não trocaria esta liberdade recém-descoberta por nada no mundo.